Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora, hoje para falar sobre o que está acontecendo na Síria. Esse tema foge um pouco de True Crime, porém eu achei muito importante trazer aqui no meu canal porque é algo muito brutal que está acontecendo naquele país, então eu peguei as principais informações e trouxe aqui para vocês. Pessoal, acontece o seguinte, a Síria está em guerra civil desde 2011, que começou aí com uma série de grandes protestos populares de civis e progrediu para uma violenta revolta armada, influenciados principalmente por outros protestos simultâneos que ocorriam no mundo árabe. Enquanto a oposição da Síria alegava estar lutando para destituir o presidente Bashar al-Assad do poder e posteriormente instalar uma nova liderança mais democrática no país, o governo sírio dizia estar combatendo terroristas armados que visavam desestabilizar o país. Então a verdadeira guerra civil passou a acontecer a partir de 2011 na Síria. O fato, pessoal, é que no geral a família Assad está no poder na Síria há 53 anos, passando ali o poder de pai para filho. Muitos acreditavam que ao herdar do pai o poder do país, o Bashar al-Assad, que foi educado em um país ocidental, seria uma esperança de liberdade do país. Porém, na verdade, o que ninguém sabia é que ele também pretendia governar com punho de ferro. De fato, o Saad relaxou algumas das inúmeras restrições que seu pai havia imposto desde o início do seu governo, em 1970, e como membro da minoria alauíta, também se apresentou como protetor das várias minorias do país. O Assad libertou prisioneiros políticos que seu pai havia feito e permitiu a circulação de opiniões diversas, e também teve a Primavera de Damasco, onde foram feitas várias mesas de debates para que intelectuais sírios pudessem discutir arte, cultura e política, em um grau que era impensável no governo do seu pai. Porém, depois que intelectuais assinaram uma petição pública pedindo democracia multipartidária e mais liberdade em 2001, e tentaram formar um partido político de oposição ao Saad, as mesas de debates foram extintas pela polícia secreta, que prendeu dezenas de pessoas. Em março de 2011, a população exigiu mudanças em protestos pacíficos feitos no país, e o Assad, porém, que era o presidente e comandante supremo do exército, negou qualquer legitimidade à oposição. Ele recorreu aos meios mais duros para reprimir esses protestos, enviando tanques, achando que assim os manifestantes iriam desistir dos protestos diante dessa brutalidade, porém ele se enganou. Em julho de 2011, parte da oposição se armou e o país entrou numa guerra civil com mais de 500 mil pessoas mortas, segundo estimativas. E também metade da população foi obrigada a deixar suas casas. Com o passar do tempo, a guerra deixou de ser uma simples luta por poder e passou também a abranger aspectos de natureza sectária e religiosa, com diversas facções que formavam a oposição, tentando combater tanto o governo quanto umas às outras. Assim, pessoal, o conflito acabou se espalhando por todo o país, atingindo também outros países como o Iraque e o Líbano e atiçando especialmente a rivalidade entre xiitas e sunitas. Xiitas e sunitas, para quem não sabe, são as duas principais vertentes do islamismo que surgiram a partir de disputas sobre a sucessão do profeta Maomé. Tudo isso durou por 13 anos, até que em 8 de dezembro de 2024, ano passado, o presidente Bashar al-Assad fugiu de Damasco para Moscou, encerrando assim 53 anos de governo da família Assad no poder. Porém, ao contrário do que muitos pensaram, a paz estava longe de habitar naquele país. Afinal, pessoal, o grupo que tirou o poder das mãos do Assad, que é o HTS, já tinha sido um braço da Al-Qaeda e também do Estado Islâmico. E a queda do poder de Bashar al-Assad deixou um vácuo de poder na Síria. Falando um pouco sobre a HTS, a ONU impôs sanções a esse grupo em 2014 devido aos seus laços com a Al-Qaeda, e em 2018 os Estados Unidos nomeou o grupo HTS como uma organização terrorista. Então, enquanto muitos comemoraram a queda de uma dinastia familiar que governou a Síria com punho de ferro,
vários grupos rebeldes passaram a dominar diferentes partes do país, deixando a esperança de um povo livre completamente de lado. Hoje tem 3 milícias principais dominando partes do território, que seria o grupo HTS, o Exército Nacional Sírio, conhecido como ENS, e as Forças Democráticas da Síria, conhecida como FDS. Eles servem como um guarda-chuva aí para outros grupos menores. Mas eu vou explicar melhor aí para vocês como ocorreu a queda do ex-presidente da Síria. Bom, pessoal, em dezembro de 2024, final do ano passado, o HTS, que é liderado por Ahmad al-Sharaa, que é atualmente o presidente interino da Síria, tomou Damasco, forçando o ex-presidente a fugir para Moscou. Esse colapso do regime, enfraquecido pela retirada do apoio russo e iraniano, abriu aí um vácuo de poder no país. O líder do HTS buscava projetar uma imagem moderada, prometendo proteger minorias e estabelecer um governo inclusivo, porém a realidade atual contradiz todas essas declarações. E agora, este mês, março de 2025, confrontos entre forças do HTS e grupos leais ao Assad desencadearam verdadeiros massacres no país, especialmente nas províncias costeiras de Latáquia e Tartus. Relatos indicam mais de 1.000 mortos desde 6 de março, sendo a maioria civis. Em 8 e 9 de março, forças do HTS e também milícias aliadas teriam bombardeado áreas cristãs e alauítas, com relatos de execuções sumárias e destruição de símbolos religiosos. Os alvos dos ataques foram principalmente cristãos. Na época em que o Assad estava no poder, os cristãos, que é cerca de 5% ali da população, tinham alguma proteção do Estado. Porém, agora, com grupos de extermínio no poder, igrejas foram atacadas, comunidades forçadas a fugir. Os alauítas também foram alvos de ataques, que é uma minoria xiita que apoiam o Assad. A base aérea russa abriu suas portas e acolheram mais de 8.000 sírios, que são principalmente mulheres e crianças. Esse ataque teve o seu fim anunciado pelo Ministério da Defesa do país na segunda-feira, no dia 10 de março. E o porta-voz da pasta declarou por meio da agência oficial que houve sucesso das forças em alcançar todos os objetivos estabelecidos. Esse foi um dos episódios mais violentos que aconteceu no país nos últimos anos. E mesmo antes ali da queda do al-Saad, cristãos já enfrentavam riscos de grupos extremistas, como por exemplo do Estado Islâmico. Porém, de alguma forma, o Estado os tolerava. E agora, com o líder do HTS no poder, eles são acusados de permitir ataques contra cristãos. E com isso, centenas de famílias cristãs fugiram de cidades como Damasco, Alepo, entre outras, buscando refúgio em embaixadas. Líderes religiosos, como por exemplo o patriarca ortodoxo João X, pediram que o atual presidente interino parasse com os massacres, destacando mortes de cristãos inocentes. E a ONU e também potências como Estados Unidos e Rússia condenaram tudo o que está acontecendo ali na Síria. Porém, ainda não há um consenso sobre qualquer intervenção que eles vão fazer ali no país. E enquanto isso, a Síria segue completamente fragmentada. O presidente interino, o Ahmad al-Sharaa, que é da maioria sunita, anunciou a criação de um comitê para investigar o que de fato aconteceu. E ele voltou a prometer apoio às minorias. Porém, ainda há muitas dúvidas se o governo atual de fato vai conseguir controlar todas as forças que o apoiaram à tomada de poder. Então, 3 meses após a queda de Assad, a Síria enfrenta uma nova crise, com cristãos e também outras minorias sob ataque em meio ao caos. E a esperança de um futuro estável para a população se desvanece diante de tantas guerras, enquanto civis, especialmente cristãos, pagam o preço da tomada de poder do atual governo da Síria, que mostra-se tão violento ou até pior quanto o regime de Bashar al-Assad. Hoje, uma verdadeira perseguição contra minorias está acontecendo e se intensificando no país. Sob o poder de Assad, a opressão vinha do próprio Estado, com prisões arbitrárias, negação
de uma democracia. Porém, agora, o atual líder interino parece incapaz de conter a violência das facções que ajudaram a derrubar o antigo regime, resultando em um ambiente muito mais hostil para os civis, especialmente para as minorias. Então, a verdade é que a promessa de uma Síria mais livre e democrática após a queda de Assad está longe de se concretizar. No lugar de uma ditadura centralizada, o país enfrenta agora um cenário de desordem, onde grupos armados impõem seu próprio terror. E o resultado é a população sofrendo cada dia mais, seja sob a tirania de um líder autoritário, que era o Assad, ou agora sob o descontrole de um governo com verdadeiros terroristas no poder, agindo aí como um agente de terror e perseguição para a população do próprio país. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você sabe sobre esse assunto. Se faltou alguma informação, pode complementar aí nos comentários que eu vou ler todos. E até o próximo caso.